Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E nessa live de hoje eu quero trazer um assunto que eu gosto muito, que é como ter a sua agenda lotada e de forma leve. A primeira coisa que eu quero te perguntar é: o que é uma agenda lotada para você? Porque a leveza da nossa agenda lotada começa aí. Se você tem uma agenda lotada para você de 3 pessoas e você quer colocar 4, 5, aposto que isso não vai começar a ser leve. E como a gente consegue fazer essa agenda lotada ficar leve? A gente precisa dar conta de atender os nossos clientes, estar feliz em atender os nossos clientes e ter tempo para fazer as outras coisas também. Então, uma agenda lotada é algo que a gente precisa pensar o que é isso. Então, isso é algo que por muito tempo eu achava que a agenda lotada era ter 30 clientes, 40 clientes. Na minha cabeça, quando dizia agenda lotada, era isso que vinha. E eu falava, gente, mas caraca, como assim? E aí, hoje, pensando, olhando lá pra trás, a minha agenda lotada quando eu tava no corporativo eram 3 clientes. Eu não dava conta de atender mais do que 3, porque eu trabalhava que nem uma maluca no mundo corporativo. E aí, os clientes que eu conseguia atender eram só 3 por semana. Não dava pra eu atender mais do que isso. E aí, o que acontecia? Eu atendia meus 3 clientes, mega feliz, com uma agenda lotada, e realmente de uma forma leve. Outra coisa importante, eu estava fazendo algo que eu gostava muito de fazer. Então, quando a gente trabalha com o que a gente ama, com o que a gente gosta, fica muito mais leve trabalhar. Fica muito mais leve ter agenda lotada. Hoje, o que acontece com a minha agenda, só para vocês terem uma ideia. A minha agenda é mega lotada na terça, quarta e quinta, só que na segunda e na sexta ela fica mais tranquila. Então, eu me dou 2 dias para escolher fazer coisas diferentes de atender clientes. Na segunda e na sexta. E aí eu olho para a publicação, eu vejo, eu tenho que aprovar vídeo, eu tenho que fazer um monte de coisa e que eu escolho fazer nesses 2 dias. Então, eu loto a minha agenda loucamente na terça, na quarta e na quinta. Só que por quê? Porque pra mim é um bônus eu conseguir ter as minhas agendas mais livres na segunda e na sexta. E aí, o que eu tô falando de ter agenda lotada? Quando os meus mentorados me procuram e falam, Ká, eu quero uma agenda lotada. Gente, cuidado quando vocês falam isso. Por quê? Porque muitas vezes vocês começam a colocar muita coisa ao longo do dia de vocês e depois vocês não dão conta. Então a gente precisa pensar nesse equilíbrio. Eu acho que isso é uma coisa que eu quero trazer hoje pra vocês e falar um pouquinho desse equilíbrio na vida. Porque assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe fazer, se a gente passa do limite, a coisa fica ruim, a coisa fica pesada, a coisa fica chata. E isso vale pro nosso trabalho. Então, o quanto de tempo, eu super entendo que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que se dedicar, que a gente tem que trabalhar com excelência, eu acredito nisso e eu faço muito isso, só que a gente tem que cuidar, porque a gente tem muitos papéis na nossa vida. E algumas vezes a gente esquece de alguns papéis. Eu, por muito tempo, gente, sério, eu esqueci de alguns papéis, deletei, fingi que eles não existiam. Então, a gente precisa cuidar muito de qual é a minha agenda lotada. Por quê? Porque eu também deixei de viver muitas vezes coisas leves, gostosas, porque eu deixava a minha agenda louca, apinhonhada de coisa pra fazer. Quais são os nossos papéis? Porque a gente tem papel de marido, de esposa, de filha, de irmão, de amigo. A gente tem muitos papéis na vida. Será que a gente tá dando atenção para esses papéis? Você que tá aqui comigo, que ainda tem mãe, tem pai, graças a Deus, eu tenho mãe e pai ainda. Então, assim, será que você tá dando atenção? Você tá indo lá visitar, saber como eles estão? Porque depois que eles se forem, já era. Ai, cá, tem a pandemia e tudo mais. Tá bom, ok, mas antes da pandemia, tinha muita gente que nem visitava pai e mãe. Ai, mora muito longe. É desculpa, gente. A gente faz a nossa agenda. A gente acha espaço na nossa agenda quando a gente quer. E quando a gente dá prioridade para as coisas, a gente pensa melhor no que é lotar a nossa agenda. Porque eu acredito que a vida não é só trabalhar, de verdade. Se você tá aqui e acha que a vida é só trabalhar, tem alguma coisa torta aí. Só que a gente muitas vezes vai olhando eu tenho que ter sucesso profissional, e deixa a nossa agenda louca. E não olha para os outros lados da nossa vida. E o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente desequilibra e simplesmente para de olhar para eles, porque a gente não percebe, gente, que a gente faz isso. Não é de propósito. A gente não percebe. A gente esquece que tem outros papéis e assim, deleta. Você fala, ixi, meu Deus, eu não tinha pensado. O quanto eu esqueci de falar com os meus amigos,
Porque nessa pandemia, queira ou não queira, muita gente se afastou mais. Por quê? Porque a gente não tem essa proximidade. Eu era uma pessoa que eu gostava muito de estar perto dos meus amigos e tudo mais. Eu continuei fazendo isso no online, a gente tem reuniões, os amigos, mas assim, é muito mais fácil a gente perder esse contato, a gente esquecer de alguns papéis que a gente tem na vida e focar no que tá ali. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito fácil de esquecer e focar que eu só preciso trabalhar. Só que quando eu começo a fazer isso e só trabalhar, é tipo, pensa, tá faltando alguma coisa na sua vida. O que será que está faltando na sua vida? Ah, Karina, tem que fazer o que você gosta, mas também não dá pra descuidar do trabalho. Esse ponto, essa linha divisora aí, que tem que ser pensada. O quanto vale a pena pra você não ficar doente? O quanto vale a pena para você ter o dinheiro que você quer e ter vida? Isso não é uma coisa fácil da gente lidar. Porque tem gente que é mega workaholic e para ele tá tudo bem. Só que sabe o que acontece? Muitas vezes essas pessoas acham que quem tá do lado dela tem que ser igual. E isso não é verdade. E aí, quando eu tava falando com essa minha cliente, ela é mega workaholic, ela não tá nem aí. Ela vai, trabalha e pra ela não se cansa. Só que o marido dela, que é o sócio dela, ele se cansa. Ele precisa de eu preciso descansar um dia, eu preciso parar um dia. E ela simplesmente não entendia isso. Será que você tá olhando para a sua agenda e entendendo isso e também olhando para as pessoas que estão à sua volta e entendendo isso? É muito louco, porque quando a gente começa a olhar de verdade para nossa agenda e olhar o que é agenda lotada, sabe? A gente vê que a nossa vida não precisa ser estressante. Só que a gente precisa se programar, a gente precisa dar prioridade. Tem várias coisas que a gente simplesmente esquece de fazer, porque a gente entra no modo automático. E quando a gente entra no modo automático, é como se todo mundo precisasse estar no nosso ritmo. Isso não é verdade, gente. Se o seu ritmo é louco, fica aí no seu ritmo louco sozinha. Se você quer ficar doente, problema seu. Mas não deixa as pessoinhas à sua volta louca. Ou, putz, Karina, eu nem reparei que eu tava num ritmo louco. Será que eu preciso continuar vivendo desse jeito? Ou será que dá pra ser mais leve? Será que dá pra ser mais gostoso? É essa reflexão que eu quero trazer aqui pra vocês hoje. Eu só queria plantar a sementinha aí de o que você está fazendo com a sua agenda. Será que você tá tendo uma agenda louca, doida e mega estressante? Será que você tá tendo uma agenda onde você sim consegue produzir, consegue fazer dinheiro, consegue ficar feliz com o que você tá fazendo e fazer outras coisas na vida? Como que você tá? Hoje, eu acredito que em algumas semanas eu estresso mais a minha agenda. E quando eu começo a fazer isso, eu falo, opa, volta, porque tem várias semanas que eu realmente loto a minha segunda e minha sexta e começo a não fazer coisas que eu gosto de fazer e isso me faz falta. Só que muitas vezes eu não percebo. E aí quando eu paro e falo, caraca, não fui dar nenhuma voltinha na praia essa semana. E pensa aí, como é a sua agenda? Um beijo, mega obrigada.